Bom dia, feliz sábado. Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós somos convidados a mergulhar de forma profunda em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a história do Êxodo. Essa história não é apenas uma crônica da libertação de uma nação, mas é também um retrato vívido do caráter de um Deus que ouve, que vê e que desce para salvar o seu povo. Veremos o confronto entre a soberania divina e a teimosia humana e como Deus manifesta de forma inquestionável o seu poder para libertar os cativos. A cada passo, nós testemunharemos, desde a sarça ardente até a abertura do Mar Vermelho, o poder de um Deus que age na história para cumprir as suas promessas. O nosso Deus é um Deus de ação. E ao longo dessa jornada, descobriremos que o propósito de Deus ia além de tirar o povo do Egito. Era principalmente tirar o Egito do coração do povo. E por isso, Deus começa a construir uma nova comunidade de fé regida por princípios divinos de justiça, de adoração e de relacionamento. O santuário, os mandamentos da lei de Deus e as provas no deserto revelam um Deus paciente e um glorioso plano de salvação. Prepare-se para ver não apenas a história de Israel, mas um reflexo da sua própria caminhada com um Deus que liberta, que guia e que nos transforma à sua imagem. Se você ficou interessado nesse tema, aproveite o restante conosco, recapitulando a lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por ter nos libertado do êxodo, do Egito, do pecado, ter feito o êxodo conosco, tirado-nos da escravidão e nos tornado um povo livre. Nos ajude a entender essa história, a entender os seus personagens, a entender o seu propósito, para que possamos ser livres como tu deseja que sejamos livres. Em nome de Jesus, amém. Um feliz sábado para você, um ótimo dia, você que está acompanhando o nosso culto aí da sua casa. Nesse momento nós vamos então estudar, recapitular a lição da Escola Sabatina nessa semana. Da onde você está aí da sua casa, talvez você esteja no seu sofá, eu não sei, na sua cozinha, no seu quarto, nos acompanhando, eu gostaria de convidar você a orar. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, nesse momento eu peço que o Senhor possa nos abençoar. Nós vamos agora recapitular a lição da Escola Sabatina. Estamos usando aqui a tecnologia, Senhor, ela acaba nos unindo. Estamos aqui da igreja e muitas pessoas nos assistindo da sua casa ou de outro local, mas que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, possa falar ao nosso coração, à nossa mente, através da recapitulação da lição da Escola Sabatina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana tem por título As Pragas. E nós vamos ler então o versículo para iniciar, que está no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 35. Se você tiver uma Bíblia na sua mão, abra comigo. Se não tiver, você pode pegar rapidinho ou abrir aí no seu celular. Êxodo capítulo 9, versículo 35. Diz assim: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. A lição dessa semana vai focar no coração duro de Faraó. Um homem de um coração endurecido que mesmo diante das manifestações e das maravilhas do Senhor, não abriu mão do orgulho. Você me acompanhe com a sua lição? Na lição tem uma ilustração no momento em que abre a lição. A ideia aqui é nos fazer tirar algumas lições sobre a vida e a teimosia de Faraó.
A lição nos diz assim: um fazendeiro estava tentando fazer seu jumento se mover, mas não estava tendo sucesso. Então pegou um galho grosso e bateu no animal. Em seguida falou novamente com o jumento, que então começou a se mover. Quando alguém perguntou ao fazendeiro por que isso funcionou, ele respondeu: bem, primeiro é necessário chamar a atenção dele. Essa é uma ilustração que podemos tirar alguns pontos. As pragas foi uma forma de Deus chamar a atenção do faraó, que se considerava o todo-poderoso, uma espécie de Deus, dos egípcios em si, a sociedade egípcia, mas também os israelitas, que tinham esquecido de uma certa forma de quem era o Senhor e de quem é o seu poder. Eu quero tirar pelo menos aqui 6 lições para mim e para você em relação à lição dessa semana. Nós não vamos estudar dia a dia, você fez isso em casa, eu também. Eu quero pegar aqui alguns pontos gerais, alguns enfoques, algumas ênfases da lição dessa semana. A primeira é o contexto. A lição trata das 10 pragas enviadas sobre o Egito, como instrumentos de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão e confrontar o poder de Faraó. O texto central destaca que o coração de Faraó foi endurecido, impedindo de libertar o povo, conforme acabamos de ler em Êxodo capítulo 9, versículo 35. Então, as pragas foram um instrumento de Deus. Estudamos nas lições passadas que o povo estava escravizado, oprimido, e alguns não haviam abandonado a fé. E eles clamavam ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor chama Moisés. Já tivemos também uma lição que trata de como Deus se manifestou naquele arbusto, naquela sarça ardente. Deus chama Moisés, Deus envia Moisés, e Deus dá uma prova desse envio, quando ele fala: Moisés, eu irei com você, a minha presença será contigo. Então chega o momento de Moisés dialogar com o faraó. O faraó, com o coração endurecido, não somente nega esse pedido, como oprime ainda mais o povo de Deus. Isso tem a ver com as lições que nós estudamos nas semanas passadas. Você estudou isso, você está aí afiado com a sua lição. Mas agora chegou o momento da intervenção divina. As pragas. Então essas pragas são instrumentos de Deus para chamar a atenção de Faraó, chamar a atenção dos egípcios, chamar a atenção do povo de Deus. Deus ouviu o clamor do seu povo, e Deus agiu nesse clamor através das pragas. E aqui eu quero tirar uma primeira lição. O povo estava escravizado, isso tem a ver com injustiça. O povo de Deus estava vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, estava se sentindo sozinho. Alguns acreditavam que Deus o havia abandonado, mas Deus chama Moisés e faz a sua intervenção. Eu não sei o que você está passando, mas quando nós lemos essa história, nós podemos tirar uma lição. Deus não se esquece do seu povo. Deus não se esquece dos oprimidos. Deus não se esquece dos injustiçados. Deus ouve o clamor daqueles que sofrem. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Deus ouve a minha oração e ouve também a sua oração. E Deus, Ele envia pessoas para nos ajudar. E quando é necessário, Deus faz uma intervenção direta. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Na história do povo de Deus, há milhares de anos atrás, e também na minha e na sua história. Você é conhecido de Deus. Deus tem um carinho especial por você. Não sei das suas dores, das suas lutas, das suas opressões, mas eu sei de um Deus que ouve esse clamor, que intervém, um Deus que faz de tudo para cuidar de você. Então as pragas foram isso, instrumentos de Deus. Um segundo ponto que eu gostaria de tratar com você
é que o clamor de Israel fez a diferença, juntamente da intervenção divina. Os filhos de Israel, oprimidos pelo jugo egípcio, clamaram a Deus e seu clamor foi atendido. As pragas representam a resposta divina à situação de injustiça e sofrimentos intensos. No primeiro momento, eu comentei a você que Deus usou essas pragas como instrumentos para chamar a atenção. Nesse segundo ponto, é muito parecido com o primeiro, mas a ênfase aqui é no clamor. O povo clamou a Deus diante da sua dor. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, nós trilhamos alguns caminhos. Primeiro, eu não sei como você é, mas eu sou assim, quando eu estou com algum problema, eu fico passando isso na minha mente o tempo todo. A psicologia vai chamar isso de pensamentos de ruminação, sabe? Aquilo que vem, vai, depois volta. São pensamentos ruminadores. Eu fico conversando comigo mesmo, eu acho que você também é assim. Quando nós estamos passando por um problema, a nossa mente assim fica trabalhando sem parar. A gente inventa discursos, a gente se imagina em certas situações e a gente gasta um grande tempo repassando isso em nossa mente. Segundo ponto, algumas pessoas vão procurar um amigo e vai conversar com um amigo, procura um outro amigo, um terceiro amigo e vai espalhando isso com as pessoas. Vai conversando isso com as pessoas. Alguns vão procurar psicólogos, profissionais. Eu não quero dizer que isso é errado, pelo contrário. Se você tem uma dificuldade e se você tem algum problema, procure um psicólogo, isso é bom, isso ajuda, isso é o autocuidado da sua saúde mental. Procure, não deixe de procurar. Se você tem um amigo para conversar, converse. Você está chorando, você tem derramado lágrimas, você está passando por situações difíceis, procure um amigo. Feliz é aquele que tem um amigo para conversar. Mas, antes do psicólogo, antes do amigo, e antes mesmo de você ficar conversando com você o tempo todo, procure a Deus. Fale com Ele. Gaste tempo em oração. Passe algumas madrugadas acordado, clamando a Deus, clamando. Sabe, clamor é diferente. Muitas vezes as nossas orações são superficiais. A gente ora 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Orações rápidas, orações, sabe, que não são profundas. Quando se fala de clamor, se fala de choro, se fala de pranto, de rasgar o coração, de quebrantamento, de arrependimento, sabe, de algo que vem do fundo da alma. O povo de Israel estava escravizado, estava sofrendo, oprimido, e eles clamaram a Deus. Eles rasgaram o coração deles a Deus. E diante desse clamor, Deus enviou Moisés, e através das pragas, as pragas foram instrumentos para libertar o povo de Deus. As pragas têm a ver com a resposta de libertação do povo de Deus. Clame a Deus. Ele vai te ouvir. Clame a Deus, com coração, com choro, com jejum. Deus também vai libertar você das suas dores, vai libertar você dos seus vícios. Deus vai intervir na sua situação. Mas eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste aí da sua casa, talvez no seu carro, você está nos ouvindo, nos assistindo de algum outro local, clame a Deus. Coloque o joelho no chão. Deus ouvirá a sua oração e Deus responderá essa oração. Sabe, as ações de juízo e misericórdia de Deus também se dão nessas pragas. Deus é amor, mas Deus também é juízo. E essas pragas é uma representação do juízo de Deus para os egípcios e da misericórdia de Deus para os israelitas. Tanto o endurecimento do coração de Faraó, quanto os sinais das pragas revelam a justiça de Deus em agir contra a opressão.
ao mesmo tempo em que demonstra misericórdia ao libertar o seu povo. Falando sobre isso, a lição dessa semana vai trazer um enfoque sobre esse coração duro do faraó. Nas primeiras pragas, a Bíblia registra, ou pelo menos a Bíblia registra 9 vezes, que Faraó endureceu o seu coração. E outras 9 vezes, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. E aí, você que está me assistindo, o que é que você acha? Foi Faraó que endureceu o seu próprio coração? Ou foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Esse dilema tem a ver com livre-arbítrio. Deus jamais condenaria alguém à perdição. Mas Deus sabia do que já havia no coração de Faraó. Faraó era orgulhoso, Faraó era soberbo, e Faraó resistiu a Deus. É nesse quesito, no sentido do livre-arbítrio, quando alguém resiste a Deus intensamente e Deus não tem mais o que fazer. Você lembra de Saul? Deus tentou trazer Saul de volta tantas vezes, mas ele não quis. É o pecado contra o Espírito Santo. Faraó pecou contra o Espírito Santo, ele fechou seu coração. É por isso que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Nesse sentido, o orgulho de Faraó já não permitia mais Faraó ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que ele diz: quem é esse Deus? Eu não o conheço. Então o Senhor usou de misericórdia com Faraó e com o povo egípcio. Mas chegou um momento que essa misericórdia acabou e Deus executou o seu juízo sobre o Faraó e sobre o povo. Sabe, amigo, sabe, amiga, talvez você esteja aí no conforto da sua casa, mas um dia todas as nossas oportunidades passarão. Deus usa de misericórdia com você e comigo todos os dias. Todos os dias a porta da graça está aberta para mim e para você. Todos os dias podemos nos achegar confiantemente ao trono da graça e receber desse trono misericórdia e também graça. Misericórdia e perdão. Hebreus capítulo 4. Mas um dia, quando o Espírito Santo se retirar da terra, quando Jesus Cristo sair do santuário celestial, já não haverá mais oportunidades, já não haverá mais perdão, já não haverá mais misericórdia. É por isso que Paulo, ele diz: hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Faraó ouviu, ele teve oportunidades, ele ouviu de Moisés, ele ouviu de Arão, ele viu cada praga, a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, e cada vez mais o seu coração se fechou. E o Senhor executou juízo sobre ele. Eu peço a você, hoje, você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Deus fala com você, Deus se comunica com você. Abra o seu coração a Ele. Abra a sua mente a Ele. Fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Mais uma vez, eu entrego ao Senhor a minha vida. Se entregue completamente a Ele, sem reservas. Mais uma vez, reafirme e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O quarto ponto que eu trago a você, da lição que você estudou aí da sua casa durante essa semana, eu queria fazer uma ressalva, né? É muito legal a gente vir para a igreja e fazer parte de uma classe da lição da escola sabatina, mas o mais legal mesmo é você estudar em casa. Se você tem a sua lição, você tem a oportunidade de ter a lição assim, olha, no celular como eu também tenho, ou você prefere fisicamente, mas não deixe para estudar na igreja. Estude em casa, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Estude em casa, dia após dia, marcando a sua lição,
talvez com um caderno ali, ou um bloco de notas, tirando os pontos mais importantes, orando. Porque assim, nesses momentos, ou via internet, ou aqui na igreja, né, nós vamos apenas comentar os pontos mais importantes que nós tivemos durante a semana. Então vamos ao quarto ponto aqui, é um ponto interessantíssimo. A luta de poder espiritual e humano. A narrativa revela uma disputa entre os deuses do Egito e o Deus de Israel. Cada praga confronta diretamente as divindades egípcias, expondo a supremacia de Deus e o colapso dos ídolos falsos. Não era Moisés contra o faraó, não era Arão contra o faraó ou os magos, não era o povo israelita contra o povo egípcio. Na concepção de todos, era o Deus de Israel contra os deuses egípcios. Sempre foi assim na Bíblia. Por exemplo, Sansão. Sansão defendia a imagem de Deus. Quando ele foi preso pelos filisteus, eles foram adorar em um templo posteriormente, o templo de Dagon, porque eles foram agradecer Dagon na perspectiva ou na convicção que o Deus Dagon era mais forte do que o Deus de Israel. Por quê? Porque eles capturaram Sansão. Então, ao capturar Sansão, na ideologia da época, o Deus dos israelitas era muito mais poderoso do que o Deus de Israel. Então, aqui, mais uma vez, nós encontramos essa dualidade. Há um confronto entre deuses. O Deus de Israel, o Deus do povo israelita e os outros deuses do Egito. Daqui a pouquinho nós vamos ver, mas cada praga traz um colapso, derrota diretamente, pelo menos uma divindade dos egípcios, mostrando o poder de Deus. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, mostrando o poder de Jeová, a soberania do povo de Israel. Isso é muito interessante ao trazer para os nossos dias, que também estamos vivendo uma luta entre poderes, o grande conflito, o bem e o mal. Quem irá vencer em nossa vida? A quem você escolher. E essa dualidade, essa luta entre poderes, ela muda todas as áreas da nossa vida. O que eu vou comer? Depende. Isso honra Cristo ou isso vem do mal? Porque a maioria das comidas aí, por exemplo, vem para destruir o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa mentalidade, aonde Deus fala. Que roupa eu vou vestir? Depende. É uma roupa que honra Cristo ou uma roupa que não honra Cristo? O fato, meus amigos, e isso aqui eu já repeti várias vezes na igreja, estamos vivendo em um grande conflito. O bem contra o mal. Não que Cristo esteja medindo forças contra Satanás. Não há comparação. Cristo é vencedor. Sempre foi vencedor. Não é uma questão de medir forças. É uma questão de convencimento. Cristo tentando nos convencer do seu amor e salvação. Nos chamando para a salvação, para o seu amor. E Satanás querendo nos levar para a destruição. Mas estamos vivendo uma luta. É o grande conflito. Eu já disse isso algumas vezes na igreja. E quero dizer mais uma vez a você. Você que me assiste aí da sua casa. Nesse grande conflito, amigo, amiga, você não é um espectador. Você não é alguém que assiste isso. Você está no ringue, você está na batalha. Você é um alvo de Satanás o tempo todo. Uma luta de poderes. O tempo todo Satanás quer destruir o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa saúde mental, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Uma luta entre o bem e o mal. Quem vai vencer? Quem habitar no seu coração. De maneira semelhante era o que estava acontecendo. De um lado, o Deus de Israel, aquele que diz, eu sou o que sou para Moisés. Moisés, você vai falar para eles, eu sou o que sou. Um Deus íntimo, um Deus próximo, um Deus que traz
esse aspecto de intimidade, um Deus que cuida, contra os deuses falsos do Egito. Hoje, nós não adoramos deuses, ninguém se curva diante de uma estátua, ninguém adora um objeto como eles adoravam, ninguém imagina que um animal, uma rã, um touro é um Deus, ninguém faz isso. Mas quando você entrega o seu tempo, por exemplo, para as redes sociais, horas nas redes sociais, mas você não tem tempo para a oração, quando você entrega horas para as suas redes sociais, mas você não tem tempo para oração, você está adorando uma outra coisa que não é Deus. Deu para entender? Quando você se entrega aos prazeres desse mundo, mas não entrega a sua vida a Cristo, a sua adoração, ela está indo para outro Deus. O sexo pode ser um Deus. O dinheiro pode ser um Deus. Os prazeres fáceis pode ser um Deus. Qualquer coisa que rouba o lugar de Deus pode ser um falso Deus. Então, em nome de Jesus, entregue a sua adoração ao Deus verdadeiro. As pragas, é o quinto ponto, tem caráter também pedagógico, ou seja, de ensino. Serve para chamar a atenção de Faraó e do povo. Mostrar as consequências da desobediência espiritual e conduzir ao arrependimento e à liberdade divina. As pragas têm um aspecto assim pedagógico. Deus queria ensinar alguma coisa a Faraó, aos egípcios e também aos israelitas. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós temos problema. Geralmente, sempre é assim. Obediência, benção. Desobediência, maldição. As consequências. Então, cada uma dessas pragas era uma resposta à desobediência de Faraó, do povo egípcio. Era uma forma de Deus ensinar aos israelitas sobre a importância da obediência. Meu querido amigo, minha querida amiga, obedeça a Deus. Vale a pena. Toda vez que nós desobedecemos, nós sofremos maldições. E talvez você diga, pastor, eu sei disso. Talvez você tenha marcas na sua mente, na sua história, nas suas emoções, na sua vida, no seu corpo. Muitas lágrimas talvez você tenha derramado por escolhas erradas. E falo para você agora, e talvez eu falo para você, e você sabe como derramou lágrimas por causa da desobediência. Não vale a pena ser desobediente. Deus chama a mim e a você, querido amigo, a sermos fiéis, porque a fidelidade é símbolo de bênção. Deus quer que você seja fiel e Ele vai te ajudar nisso. José foi fiel e Deus o honrou. Daniel também foi fiel e Deus o honrou. Jó foi fiel e Deus o honrou. Se você for fiel a Deus, em seus mandamentos, na palavra do Senhor, nos princípios da sua palavra, naquilo que você sabe que deve fazer, Deus irá te honrar. Não seja infiel, não seja desobediência, porque se formos desobedientes, iremos pagar com lágrimas. Porque Deus é mau? Claro que não. É porque Ele é amor, e fora dele não há alegria. Deus é vida, e fora dele não há nenhum propósito de vida. Tudo de bom se encontra nele. Então, quando eu me afasto dele, não me sobra nada.
me sobrará o caos, as lágrimas, a destruição, as trevas. E foi exatamente assim que o Egito ficou. Um caos, uma destruição completa, por causa da sua desobediência. Sexto ponto, o impacto espiritual para hoje. A lição convida os cristãos a refletirem sobre como Deus lida com o pecado e a injustiça hoje, chamando a confiança, a obediência e a esperança na ação redentora de Deus em meio às dificuldades. Nós fomos conversando um pouquinho sobre isso em todos os pontos. Eu tentei trazer algumas aplicações para você. Não basta estudar a lição da escola sabatina e entender o contexto, os pensamentos teológicos. Querido amigo, querida amiga, você precisa fazer uma pergunta. O que Deus está dizendo para mim? O que Deus está dizendo para mim ao estudar a sua palavra? Deus está nos ensinando como Ele ouve o clamor do seu povo. Deus está nos ensinando como Deus Ele age com o pecado, como Ele faz, como Ele intervém diante dos oprimidos e como Ele liberta o seu povo. Através de Moisés, Deus libertou o povo, mas através de Cristo, Deus libertou a mim e a você do pecado. Através de Moisés, Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Através de mim, através de Cristo, Cristo libertou a mim e a você da escravidão do pecado. Em Cristo Jesus, somos livres, amém? Em Cristo Jesus há uma verdadeira liberdade. Em Cristo Jesus há redenção, há renovo. Em Cristo Jesus nós encontramos um descanso prometido. Espero que durante essa semana você também tenha tido um encontro com Cristo. E essa convicção, essa confiança de ser salvo em Jesus esteja em sua mente e em seu coração. Eu quero repassar rapidamente com você algumas ideias. A primeira delas, as pragas do Egito. As 9 primeiras pragas, elas estão divididas em um grupo de 3. O primeiro grupo é um aviso público e chamado ao arrependimento. Primeiro, a água em sangue. O rio Nilo se transforma em sangue. Confronta o deus Api, divindade do Nilo. Guerra entre deuses, lembra disso? Então, eles adoravam o deus Api, o deus do Nilo. Então, agora vem o Deus de Israel e transforma o Nilo em sangue. Já não tem mais vida no Nilo, já não tem mais peixes no Nilo. O Deus de Israel é superior. A soberania do Deus de Israel. Segunda praga, as rãs, está em Êxodo capítulo 8. A invasão de rãs por todo o Egito confronta a deusa Hecate com a cabeça de rã. Eles adoravam uma deusa chamada Hecate, que tinha uma cabeça de rã. Mas agora é o Deus de Israel que manda rãs para o Egito. E eles ficam perturbados com isso. Terceira praga, a praga do piolho, ou dos piolhos, ou mosquitos. O pó da terra se transforma em insetos, sem aviso prévio. Os magos chegam a admitir, isso é dedo de Deus, porque só Deus pode criar a vida. É o primeiro grupo. São pragas mais leves. Aqui a gente vai ter uma progressão. Grupo 2. Aumento do desconforto e separação entre egípcios e israelitas. Agora nós temos uma separação. O que vai acontecer, ou o que aconteceu com os egípcios, não acontece com os israelitas. Quarta praga, as moscas.
enxames de moscas por toda parte. Começam a separação clara entre Egito e a terra de Gósen. Não havia mosca entre os israelitas. Quinta praga, pestes nos animais. Morte dos animais egípcios, os gado, cavalos. Confronta os deuses em forma de touro e vaca. Essa praga, que é a praga da peste nos animais, destruiu todos os animais, inclusive as vacas e os touros dos egípcios. E eles adoravam alguns deuses. Um deles, o deus Apis, e o outro, Hactor. Deus que tinha cabeça de vaca, de touro, mostrando a soberania do povo de Deus sobre os deuses egípcios. Sexta praga, as úlceras. Dessa vez até os magos foram atingidos. Feridas e tumores na pele. Grupo 3, pragas de destruição e ruína. Temos chuva de pedras, saraiva, granizo misturado com fogo, destruição das plantações e pessoas expostas. Aviso prévio e proteção para quem obedecesse. Agora vem pragas que traz uma destruição em massa. Nós temos os gafanhotos que comem tudo que sobrou da saraiva. O faraó parece ceder, mas depois volta atrás. Não havia mais alimento, os gafanhotos destruíram tudo. E a nona praga, as trevas. Trevas espessas por 3 dias. Confronta o Deus Sol Ra, sem aviso prévio. O interessante é que o povo de Deus tinha luz. A última praga, você sabe, nós vamos estudar um pouco mais sobre ela na próxima semana. Tem a ver com a morte dos primogênitos, e depois disso, a Páscoa. Deus ouviu o clamor dos seus filhos. Deus ainda ouve o clamor dos seus filhos, amém? Você está aí na sua casa, mas eu posso ouvir um amém? Deus ainda ouve o clamor dos seus filhos. É dessa maneira que Deus lida com o pecado. Deus vem em socorro dos seus filhos. As pragas foram instrumentos de juízo, também de ensino e misericórdia e graça. Misericórdia e graça para o povo de Deus, juízo para os egípcios. A mão de Deus pode pesar sobre alguns, mas sobre os filhos de Deus é misericórdia e graça. O Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a essa terra, que em tudo foi tentado, mas em nada pecou, e por causa disso Ele é poderoso para nos socorrer, e por causa disso podemos nos achegar ao seu trono, e encontrarmos misericórdia e também graça. Amigo, que lição maravilhosa. Minha amiga, como Deus fala aos nossos corações. Que você possa sentir o seu coração pegando fogo daí da sua casa. Que você possa ter essa confiança na obra de Cristo, na obra da cruz de Cristo, na redenção. Semana que vem nós vamos estudar, e você já pode começar a estudar de amanhã, a Páscoa, o Cordeiro que foi morto, que representaria a morte de Cristo. Creia, Deus ainda ouve os clamores dos seus filhos. Espero que você tenha nos acompanhado daí, e que o Espírito tenha utilizado essas câmeras, a internet, a tecnologia para alcançar também o seu coração. Você poderia orar comigo agora? Quero convidar você então, da onde você estiver, para fechar os seus olhos e orar. Senhor Deus, seja com todos os que estão assistindo agora, que o Senhor possa ter falado fortemente ao seu coração através da lição da Escola Sabatina. Nos dê o hábito, Senhor, de sempre estudar a Tua Palavra, sempre estudar a Tua Palavra, que sejamos uma igreja alicerçada na Tua Palavra, Senhor, alicerçada na Tua Palavra, que nós possamos confiar em Ti, e levar as nossas aflições
as nossas dores ao Senhor, e certamente o Senhor ouvirá e nos libertará, nos acudirá. O Senhor virá em nosso socorro, irá intervir. Nós acreditamos nisso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e um ótimo sábado para você. Vamos dar agora continuidade ao nosso culto.